Vamos lá então entender agora o decreto, os eternos decretos de Deus. Na nossa apostila a gente volta para eles aqui, ó, a partir do ponto 3, tá lá na página 7, tá? E eu vou fazer o seguinte, nós vamos ler e compreender os 3 pontos que tem aqui, ó, ponto 3, 4 e 5. Depois a gente vai ler na Bíblia algumas questões que eu tenho guardado aqui no caderno, tá? São questões importantes, são muitos textos para ler a respeito da eleição. E aí a gente encerra com a conclusão de todo o quarto estudo, tá? Mas lá na apostila, capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, no ponto 3, diz o seguinte: pelo decreto de Deus, pela vontade de Deus, tá? E para a manifestação da sua glória, ele faz isso para que ele seja glorificado, alguns homens e alguns anjos, são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Por que predestinados para a vida e pré-ordenados para a morte? Todos os homens caíram e foram pré-ordenados para a morte, mas alguns desses homens foram predestinados para receberem vida, que é o que nós lemos em Efésios 2, versículo 1. Tá? Alguns homens e alguns anjos foram salvos disso aqui. Os anjos do Senhor e os homens que creem no Evangelho. Esses homens que creem são predestinados para isso. Deus quis que eles obedecessem, que eles se arrependessem. Por isso ele faz isso neles. Ele vai levar o Evangelho e o Espírito Santo vai fazer com que eles creiam no Evangelho e se arrependam dos seus pecados. Alguns homens. Isso foi um decreto de Deus. Ponto 4. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e tão definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Ou seja, se Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, ele já elegeu todos que ele quer salvar. Então não tem como esse número aumentar ou diminuir, porque essa foi uma escolha feita antes da criação do mundo. Compreende? Por que não pode? Não é que Deus não quer, é que todos que ele vai salvar, ele já salvou, lá na eternidade. Então, se uma pessoa vai ser salva daqui a 100 anos, ela não entrou na lista. Não, ela sempre foi salva para Deus. Deus sempre quis salvar ela. Esse ponto 4 é importante também. Ponto 5. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Falando isso aqui. Para louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor. Ou seja, Deus escolheu aqueles que ele vai salvar só pela sua vontade, tá? Foi a sua livre graça e o seu livre amor, e não por previsão da fé, ou de boas obras e perseverança nas obras, ou de qualquer outra forma, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Vocês sabem que a salvação é pela graça, não vem de obras para que ninguém se glorie, né? Então, obviamente que Deus não ia nos salvar porque ele viu que a gente faria alguma coisa boa para ele. Se fosse assim, a salvação não seria pela graça, né? A salvação seria pelas obras. Mas o texto é muito específico em dizer que a salvação é pela graça de Deus, não vem de obras humanas. Isso tudo é importante, porque muita gente e muitas doutrinas teológicas vão dizer que você tem que fazer algo para ser salvo. E não que você foi salvo pela graça, mas que você alcançou a sua salvação. A Bíblia não fala que você tem que alcançar a salvação. Até porque, para alcançar a salvação, nós teríamos que morrer perfeitos, como Jesus morreu. E já é impossível fazer isso agora. Ninguém pode fazer assim. Mas Jesus fez por aqueles que a graça de Deus foi e será aplicada. Então, a Bíblia ensina expressamente que Deus, dentre toda a humanidade caída, quis salvar alguns pela sua graça. Isso nós vimos
em vários textos aqui. Vimos em Gênesis 6, falamos sobre Sodoma e Gomorra, sobre Ló, né? E a Bíblia mostra isso de todas as maneiras possíveis. A Bíblia fala que nós fomos escolhidos desde o princípio para a salvação. Com essas palavras, abra aí em 2 Tessalonicenses, para vocês lerem direto na Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Toma uma água enquanto isso. O capítulo 2 de 2 Tessalonicenses é um texto que trata do Apocalipse, né? E Paulo fala sobre os últimos acontecimentos, que começam na subida de Jesus e terminam na volta de Jesus. E aí depois que ele termina de falar isso, no finalzinho ele fala que Deus vai mandar a operação do erro, né? Essa operação do erro vai fazer com que aqueles que não creem em Jesus sejam ainda mais enganados. Está no versículo 10 diante. Né? E para que eles sejam condenados pelos seus erros, tá, irmãos? E no versículo 13 ele fala uma coisa diferente. Versículo 13 e 14, ele agora se refere aos crentes que recebem a carta, tá? Consequentemente a todos nós. Ele fala o seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, Deus os chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala expressamente que nós somos escolhidos para a salvação antes da fundação do mundo, e não porque fizemos alguma coisa, mas antes de existirmos, fomos eleitos para a salvação. Quem são esses eleitos? Aqueles que creem. Agora, lá em Apocalipse, nós temos o contrário. Apocalipse capítulo 13 diz o seguinte, lá no versículo 8. E adoraram-na, aqui estou falando da besta, da primeira besta, tá? E adoraram a primeira besta, os que habitam sobre a terra, esses cujos os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Os nomes daqueles que adoram a besta na sua vinda, eles nunca estiveram escritos no livro da vida. Ou seja, a Bíblia fala expressamente que não eleitos são não eleitos desde a fundação do mundo. Antes de nascer, não eram eleitos de Deus. Beleza? É pesado? É pesado, né? Mas é a verdade revelada na Bíblia. A gente tem que entender que é a verdade de Deus. Esse é o povo formado por pessoas escolhidas, citadas pelos profetas. Esse ponto aqui eu coloquei porque algumas pessoas, principalmente os wesleyanos, vão dizer que Deus não elegeu pessoas, mas um povo. Ou seja, desde a eternidade, Deus quer ter um povo. Não importa quem seja esse povo no final. Ele quer ter um povo. Então, toda vez que fala que Deus elegeu, ele está falando que ele elegeu a igreja, né? E não as pessoas que compõem a igreja. Bom, nós cremos, e a Bíblia vai mostrar, que Deus elegeu pessoas, né? Pessoas mesmo, e não um monte de gente, tá? Lá em Ezequiel 34, nós temos uma prova irrefutável da eleição de Deus aplicada a pessoas mesmo, e não a um povo, né? Por mais absurdo que seja, esta é a crença da maioria dos brasileiros. Então, Deus elegeu pessoas, tá? O movimento pentecostal e wesleyano ensina desse modelo. Os continuistas, às vezes, são calvinistas, mas o movimento pentecostal, ele pende muito para esse lado, dizer que Deus elegeu a igreja e não pessoas que compõem a igreja. É até difícil, às vezes, de entender, de acreditar, mas é isso mesmo, né? Capítulo 34 de Ezequiel, nós temos Deus se referindo a ovelhas mesmo, e não a um monte de ovelha. Qual versículo eu preciso ler? Versículo 11 até o 13, diz o seguinte, ó. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas, né? Não é pela totalidade das ovelhas,
pelas minhas ovelhas e as buscarei. Agora ele vai ser mais pessoal ainda. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas. Ou seja, não é um amontoado de gente, porque agora nós temos ovelhas que estão espalhadas até entre si. Entende? Então, esse ponto ele é importante para que a gente não caia no engano de achar que Deus elegeu um amontoado de pessoas, mas não pessoas... qual era a palavra que cabia aqui? Pessoas individuais, né? Indivíduos nesse caso. O Salmo 40 também vai dizer sobre isso, né? Lá no versículo 11, Salmo 40, versículo 11, diz o seguinte: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, e as que amamentam guiará suavemente. Veja como Deus trata pessoas de forma diferente. Então não é um amontoado de gente, é uma eleição pessoal. Ele escolheu você mesmo. Não é porque você creu em Jesus que ele te escolheu. Não, você creu porque ele te escolheu. É diferente. Deixa eu refazer a frase porque eu não sei se ficou do jeito que eu quero. Não é porque você acreditou em Jesus que ele te escolheu, não. Você só pode acreditar em Jesus porque ele te elegeu. É assim, mas não é assim. Espero que tenha ficado claro. Nós temos outros textos. João 10, por exemplo. Nós também temos Jesus tratando de ovelhas como se fossem pessoas distintas, né? E não ovelhas como um todo, como os wesleyanos dizem. Em João 10, no versículo 11, 14 e 16, para a gente ser um pouco mais breve. Versículo 11: eu sou o pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 11, né? Versículo 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Esse conhecimento é um conhecimento pessoal. Deus conhece todos os crentes. Ele conhece pessoalmente todos os crentes. Tanto que quando ele foi no poço, né, Jesus e a mulher no poço, ele sabia daquela mulher. Ele não achava, ele não chegou assim do nada e deu de cara com a oportunidade. Opa, eu vou evangelizar essa mulher. Deus sabia que era mulher, sabia quantos maridos ela tinha e que ela estava em pecado. Esse é o conhecimento pessoal que Deus tem do seu povo. Então, não de um amontoado de gente, mas de uma pessoa dentro do seu povo. Deus já conhecia. E em Deuteronômio nós temos um texto também muito interessante a respeito disso, né? A respeito de Deus ter um povo formado por pessoas que ele já determinou. Deuteronômio 7. Deuteronômio 7, versículos 6 e 8, né? Vocês vão poder constatar com seus próprios olhos o que a Bíblia diz. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que a de outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão do faraó. O que a palavra está dizendo? Deus não escolheu o povo porque ele era o maior. Pelo contrário, ele nem era o maior. Isso que está falando no versículo 7. E depois ele vai falar que Deus nos escolheu porque ele nos amava. Esse amor, o amor pessoal. Como é que Deus vai amar um monte de gente que no final vai formar a sua igreja? Não tem amor nesse caso, porque ele nem sabe quem serão essas pessoas. Mas Deus está mostrando um Deus pessoal. Esse Deus pessoal é o Deus que elege, que elegeu as pessoas à salvação. Isso é muito importante, vocês não podem esquecer disso para não ser enganados, tá, irmãos? Esses não foram escolhidos por previsão de fé, como os arminianos vão dizer, pois a Bíblia ensina que isso é impossível. Lembra de Efésios 2, versículo 1? Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos pecados. Os arminianos vão dizer que Deus deu a graça prevista. O que é graça prevista?
a graça que capacita qualquer pessoa a crer em Deus. É isso que eles vão dizer. Eles se contradizem até, porque ele fala que Deus elegeu pela sua presciência e ao mesmo tempo eles falam que Deus capacitou todo mundo a acreditar. Ou seja, se ele já elegeu, como é que ele capacita a outra pessoa a acreditar? Tipo, vai ter mais gente acrescentada então? Não faz muito sentido. Então Deus não nos escolhe pela previsão da fé, ou seja, ele não nos escolheu porque ele sabia que a gente ia crer. Pelo contrário, ele operou tudo em nós, como a gente viu até agora. Também não foi com base em nossas obras, pois todos éramos pecadores, como nós vimos em todos os textos. Mas esse texto aqui é bom a gente ler, porque muita gente pula ele. Efésios 2, abre aí sua Bíblia em Efésios 2. Acho que você nunca leu a Bíblia como está lendo agora, né? A gente está falando sobre eleição e está lendo a Bíblia mais do que nos outros estudos, porque a Bíblia fala sobre isso o tempo todo mesmo. Efésios 2, versículo 8, diz o seguinte, ó: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, você não foi salvo porque você fez alguma coisa. Você foi salvo porque você recebeu um dom de fé, um presente de Deus. O dom é um presente. Versículo 11: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, pelos judeus nesse caso, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Dentro disso tudo, como que você faria alguma coisa se Deus não fizesse algo por você? Você não faria algo para ser salvo se você nem era considerado por Deus. Então Deus foi lá e fez o que precisava fazer. Somos escolhidos, portanto, segundo o decreto divino de Deus, apenas pela sua livre vontade, como nós lemos, e para a sua glória, lá em Efésios 1, versículo 4 e 6, que a gente nem leu, mas vale a pena a gente ler. Primeira vez que a gente vai ler Efésios 1 é no final do estudo. Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Por que você foi escolhido? Por causa da vontade de Deus. Esse é o motivo de Deus ter elegido pessoas à salvação. Em versículo 6, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. E ainda tem um outro texto, versículo 11, nele digo que em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme ou por causa, daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus faz todas as coisas, inclusive a nossa eleição, segundo o conselho da sua vontade. O próprio apóstolo Paulo falando aqui. Bom, aí a gente já está encerrando agora, né? Esse estudo foi um dos maiores. Vocês têm muita coisa para assistir, eu quero só ver se vocês estão aprendendo mesmo, né? Se a gente está conseguindo chegar a algum lugar. O próximo pontinho que eu botei aqui, a presciência nesse caso, significa que Deus de antemão pôde conhecer perfeitamente cada filho que seria... minha letra está ruim. Sabe por quê? Já era umas meia-noite quando eu escrevi isso aqui. Quando virar um livro, vai ser melhor. A presciência, nesse caso, significa que Deus, de antemão, pôde conhecer perfeitamente cada filho e que eles seriam exatamente como Deus quer, como Deus quis, nesse caso. Por isso que a gente fala presciência de Deus Pai, e não a nossa presciência. Nós não fomos eleitos pela nossa presciência, por aquilo que nós faríamos, e nem por aquilo que Deus sabia que faríamos, porque o texto nunca disse isso, tá? A presciência de Deus ensina que Ele fez tudo o que planejou, sem mudanças no percurso.
plano eterno sem alterações, nem no resultado final. Essa é a melhor aplicação da palavra presciência. Uma vez que todo o texto bíblico fala que essa obra é a obra de Deus, que essa ação é a ação de Deus, que até a escolha é a escolha de Deus, a presciência de Deus Pai significa que aquilo que Ele quis aconteceu do jeito que Ele viu. Do jeito que Ele queria fazer, Ele fez. Esse é o conhecimento prévio. Entende, irmãos? Não é adivinhar o futuro, é conhecer mesmo, tá? Por isso que a outra aplicação foge dos atributos de Deus. A doutrina da eleição, esse é o último ponto, ela não nos deve levar a um orgulho cego e também não nos deve levar a julgar as pessoas, né? Nem ser arrogante com as outras pessoas. A gente tem que lembrar sempre que Deus tem o seu povo eleito e que Ele vai usar cada um de nós para alcançar esse povo. Ele pode usar a mim, você, alguém que você conhece. Então nós precisamos estar atentos para que isso não corrompa o nosso coração, mas deixe a gente mais preparado para glorificar a Deus através do evangelismo, através das missões, através da proclamação do evangelho, para que assim ele alcance outros eleitos. É claro, ele vai alcançar todos os eleitos, mas se ele fizesse isso usando você? Entende? Essa é a importância. Nós não podemos ficar brigando a respeito da eleição como muitos brigam. Encerrando aqui o nosso estudo, a última parte, nós aprendemos que toda a humanidade caiu em Adão e Eva. Essa conclusão, desde o início, a gente está falando dela e ela é importante para a gente, por isso tem que falar mesmo. Toda a humanidade caiu em Adão e Eva, por isso Deus afastou todos os homens de si mesmo. Tá? Deus, ainda na eternidade, já havia decretado o meio pelo qual salvaria o seu povo. Nós lemos em Efésios 1, nós vimos no Antigo Testamento, né? Então não é um plano que surge depois, é um plano que já existia. Na aliança da graça cumprida em Jesus Cristo, a aliança da graça cumprida em Jesus Cristo salvou todos aqueles que foram eleitos por Deus para a salvação. E o outro ponto, uma salvação que não é por algo que nós faríamos ou aceitaríamos, e nem é por algo que previamente seria imposta a toda a humanidade. Previamente seria imposta... Agora a letra ficou ruim mesmo, eu tive que escrever de novo. Ó. É cansativo fazer isso aqui. Escrever, né? Mas é prazeroso. Então nós não fomos salvos por algo que previamente seria imposta a toda a humanidade, mas algo direcionado ao seu povo, como nós vimos em todas as promessas que lemos hoje aqui. Uma salvação pela boa vontade de Deus, segundo o seu propósito, né? O propósito livre e imutável e para a glória de Deus e não dos crentes. Bom, assim a gente encerra o estudo hoje. Estou encerrando aqui às 11h50, né? 3 partes de quase meia hora, graças a Deus. E no próximo estudo a gente vai falar sobre a expiação limitada, né? O povo de Deus do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a necessidade de expiação, esse vai ser maior. Então se prepara, se prepara. Todos os estudos são grandes para ficar completo, para não faltar nem um detalhezinho. Espero que você tenha notado e que tenha atendido ao que você esperava aí, beleza? Fique com Deus e até o próximo estudo. E muito obrigado aos novos membros que têm surgido aqui no canal. Vocês são uma benção. É por vocês que eu faço isso aqui de novo. Estou refazendo o estudo, porque primeiro, né, isso glorifica a Deus. Segundo, eu gosto. E terceiro, tem pessoas que gostam. E isso é um motivo muito bom também. Fique com Deus e até o próximo estudo aqui no canal Palavras em Chamas.